Boa noite, amados, a paz do nosso Salvador Yahushua. Tudo bem? Queridos e amados, nessa noite vamos aqui estar compartilhando um pouco da palavra do nosso Criador, do nosso Pai, Yahu, aquele que no sistema religioso nós conhecemos como Deus, e também do nosso Salvador Yahushua, que no sistema religioso nós conhecemos como Jesus. Então, queridos e amados, as Escrituras, em vários pontos dela, nós vamos ver que os nomes estão trocados e ocultados também, Aqui, por exemplo, onde eu acabei de ler, está escrito Mateus, mas o verdadeiro nome que deveria estar aqui, e ele até está, porque eu estou com a Bíblia Dalet, e ela traz aqui os nomes verdadeiros. Eu não vou nem dizer o nome em hebraico, porque não existe nome em hebraico, existe nome. Se eu sou brasileiro e eu fui registrado no Brasil, meu nome é Evaldo, em qualquer lugar que eu for, meu nome será Evaldo. Então não existe nome em português, nome em americano, ou em inglês, melhor dizendo. Não existe nome em hebraico, nome em árabe, existe nome. Entendeu? Porque nome é nome em qualquer lugar do mundo. Um exemplo, quando o Michael Jackson estava vivo, ele esteve no Brasil, ele é americano, mas ele foi chamado de Michael Jackson. O primeiro-ministro lá desse Israel, que nós conhecemos aí pela mídia, se chama Benjamin Netanyahu. E quando ele esteve no Brasil, o nome dele não mudou. O nome dele continuou sendo Benjamin Netanyahu. Não traduziram o nome dele, até porque nome não se traduz. Nome até se translitera, mas traduzir não se traduz. Se traduz palavras, frases, nome não. Nome permanece nome em qualquer lugar. Então essa história de que traduzir o nome do Criador de Yahushua para se chamar Jesus, traduziram de Yahu e passou a chamar Deus, não existe. Eles simplesmente ocultaram, tiraram o nome verdadeiro, os nomes verdadeiros dos apóstolos, dos profetas, e tiraram também o nome do nosso Pai, que é Yahu, e tiraram também o nome do nosso Salvador, que é Yahushua. Mas tudo isso foi profetizado. Se nós formos lá no livro do profeta Irmiyahu, Jeremias, como está escrito na Bíblia, que eles trocaram, capítulo 11, verso 19, nós vamos ver o profeta lá dizendo o seguinte: o próprio Pai Yahu, o Espírito do Pai Yahu, inspirou o profeta Jeremias para escrever o seguinte: arranquemos da terra a árvore com os seus frutos, para que não hajam mais memórias do seu nome, ou seja, se esqueça do seu nome. Não haver memória significa apagar da memória de todo ser humano o nome do Criador. É o que a Bíblia está dizendo, para que não haja memória do seu nome. Então tudo foi planejado por Satã, que Satã sempre procurou, a ocultar o nome do Pai, ou fazer com que o ser humano se esqueça do verdadeiro, do Criador, do nosso Pai Yahu. E uma das coisas que ele sempre lutou para fazer e conseguiu foi ocultar o nome do nosso Criador. Mas eu lembro de uma certa irmã, chamada Irmã Cecília, que ela está sempre lá no canal Últimos Dias, escrevendo lá. Ela falou uma frase uma vez muito interessante que eu achei engraçado. Ela disse assim: Satanás faz a panela, mas ele acaba esquecendo da tampa. Ou seja, ele apronta as dele, ele sempre apronta alguma coisa, mas ele acaba deixando um vacilo, que nesse vacilo dele, o Espírito do nosso Pai Yahu acaba revelando, para os seus filhos a verdade. Então, em um dos vacilos que Satanás deixou, está lá em Números 6:27, em que Moisés diz o Criador diz para Moisés: e porá o meu nome nos filhos de Israel e eu os abençoarei. Yashuru, como é o nome verdadeiro que eles tiraram e colocaram Israel. Então, a maioria dos profetas, eles levavam o nome do Criador. Por exemplo, Elias, que nós conhecemos na Bíblia aqui como Elias, ele é chamado de Eliahu. Daniel, Daniahu. Mateus, Matitiahu. Então, daí nós entendemos e acabamos descobrindo, melhor dizendo, que o nome
Constante nos profetas é o nome Iarro, ou às vezes também Iá, né, que é a abreviação de Iarro. E daí se descobriu que é esse nome que continha no nome dos profetas, que era o nome do Criador. Entendeu? Você vê que a própria cidade que nós conhecemos por Jerusalém é Iachuru, ou seja, o nome do Pai está no nome da cidade. E uma outra coisa, no livro de 1 Crônicas ou 2 Crônicas 7, verso 14, diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha o que o Criador está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, a maioria dos filhos de Iachuru, que é Israel, eram chamados com o nome do pai Iarro, incluso nos seus nomes. Por isso que está escrito, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então o povo do Criador levava o nome dele. Então nós entendemos que aí nós vemos que foi ocultado, mas o próprio Criador também fala lá em Isaías 52, versos 5, 6, dizendo o seguinte: o meu povo nos últimos dias saberá o meu nome. O próprio Pai estava dizendo isso, né? Se o povo dele iria saber o nome dele, é porque o nome seria ocultado, para poder o povo saber nos últimos dias. E esses são os últimos dias que nós estamos aqui vivendo na face dessa terra. E o nome do nosso pai Iarro não está mais em oculto, né? Nem do seu filho Yahushua, aquele que ele deu o próprio nome dele ao filho, como está lá em Filipenses 2, né? verso 9, que está escrito que Iarro deu a Yahushua um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Yahushua venha se dobrar todos os joelhos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua venha confessar que ele é o Senhor. Então Iarro deu o próprio nome dele ao filho. Por quê? O nome do filho é Yahushua. Iarro, pai, Shua, salvação. Iarro, Shua, Iarro salva. Por isso o nome do Salvador não é Jesus, mas Yahushua ou Yahushua. Então, amados, eu quero estar compartilhando com vocês aqui nesta noite, aqui na Bíblia Dalet, Mateus capítulo 23, verso 13 em diante, que diz o seguinte: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos filhos dos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que correis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Então, queridos, muitas das vezes as pessoas me perguntam assim: ô Evaldo, por que você deixou de ser pastor, você abandonou o templo? O sistema religioso, eles dizem igreja, né? Mas igreja nunca foi templo e nunca será. Mas nós sabemos que igrejas são pessoas, os descendentes de Jafé, os que viviam na Ásia, na Europa, naquela época. E igreja, né, que vem de eclésia ou eclesia, que quer dizer chamados para fora. E essas pessoas eram chamadas para fora da religião ou do judaísmo, a qual era a religião que predominava naquele período. Então eles eram chamados para fora da religião, por isso o nome igreja, eclesia, chamados para fora. E não é templo, mas pessoas descendentes de Jafé. Então, queridos, as pessoas me perguntam o porquê que eu deixei de ser pastor. Porque eu descobri que na verdade eu não era pastor. Eu carregava um título de pastor, mas quando eu fui questionado e eu fui examinar as Escrituras, conforme o próprio Salvador diz, examinar as Escrituras, e eu fui examinar, e daí então eu vi que
principalmente no Novo Testamento, não existe nenhuma passagem com nenhum dos apóstolos dentro de um templo com o nome de pastor, em cima de um altar que eles chamam de púlpito, recebendo dízimo, ministrando sacerdócio, dando santa ceia para ninguém. Você pode procurar aqui no Novo Testamento, você nunca vai achar nenhum homem que foi apóstolo do nosso Salvador Yahushua, nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João, nem Bartolomeu, nem Tadeu, nem Filipe, nem André, nenhum desses apóstolos você vai encontrar aqui dentro das Escrituras recebendo um título de pastor, dentro de um templo, em cima de um altar, ministrando santa ceia, ministrando qualquer outra coisa e dizendo ser pastor. Você não acha. Então, por esse motivo, quando eu vi isso, eu entendi, lá em João capítulo 10, verso 16, que o nosso Salvador, antes dele morrer, ele disse: haverá um só rebanho e um só pastor. E depois que ele morre, ele passa a ser o único pastor, e todos aqueles que crerem no sacrifício dele serão o seu único rebanho, as suas ovelhas. Então, eu entendendo isso, eu renunciei o cargo de pastor e o título do mesmo, né, que cabe única e exclusivamente ao nosso Salvador que morreu no madeiro, porque ele diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Logo, se eu não morri no madeiro por ninguém, eu não posso ser chamado pastor. Se eu não dei vida por ovelha nenhuma, eu não posso ser chamado de pastor. Então eu estava sendo um usurpador de um título que não cabe e não pertence a mim. Então, por esse motivo, eu deixei esse título de pastor. Ok? Estão entendendo? Então, o que eu acabei de ler aqui, o Salvador Yahushua repreendendo os escribas e fariseus, chamando eles de hipócritas e dizendo: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que vocês fecham o reino dos céus aos homens, vocês não entram e nem deixam as pessoas entrarem. Sabe o que é isso? Os escribas e fariseus eram aqueles que se colocavam como se fosse um mediador entre o nosso Pai Yahweh e os homens. Eles, conhecendo a palavra, eles não deixavam as pessoas conhecer a palavra de maneira completa para que elas entrassem no reino dos céus, nem eles entravam por estar mentindo, e as pessoas, por estar sendo enganadas por eles, também não entravam. É o que está acontecendo nos dias de hoje. E quando eu entendi isso, que eu estava sendo um desses escribas e fariseus aqui, que eu estava fechando a porta do reino dos céus, porque lá em João, no capítulo 10, verso 9, o Salvador diz o seguinte: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Quando eu me colocava como pastor e não apresentava o meu Salvador Yahushua como pastor, eu estava fechando a porta do reino dos céus para pessoas. Porque Yahushua, ele é a porta. Capítulo 10 de João, o verso 9, verso 10, verso 11, fala muito claro sobre isso. Então, quando eu entendi isso, eu saí da porta e deixei as pessoas ter entendimento que elas precisam de ir para um templo, onde eu estava lá como um líder, como um pastor, para que elas tenham salvação, mas que elas precisam conhecer de fato e de verdade o Salvador Yahushua. E ele não está lá dentro de um templo, como as pessoas dizem: vem cá na casa de Deus para você ser salvo. Mas lá em Mateus 24, o Salvador diz claramente: quando alguém disser, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E as pessoas dizem: vem que ele está aqui, aqui é a casa de Deus. Mas o próprio Salvador, na própria Bíblia que você tem nas suas mãos, se você ler lá em Mateus 24, se eu não me engano, acho que verso 13, ele vai estar dizendo: quando disserem, vem que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, quando você for nessas casas aí, chamada casa de oração, e que eles dizem, aqui é a casa de Deus e venha buscar Deus, não, ele diz que ele não está lá. E para te confirmar, Isaías 66, verso 11, está escrito: mas o Yahweh, que criou os céus e a terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. Está escrito: os céus é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual será o lugar do meu repouso? Atos capítulo 7, verso 48, ele diz: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Salomão edificou templos, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. Atos 17, 24, está escrito: mas o Altíssimo que criou os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homem e não é servido por mãos humanas,
como se ele precisasse de alguma coisa. Pelo contrário, é ele que nos dá tudo o que precisamos. O Salmo 23 já dizia o salmista Davi, ou Daúde, né? Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Casa do Senhor não significa um templo, até porque Davi, quando ele escreveu esse salmo, não existia ainda templo. Quem edifica o templo é o filho de Davi, Salomão. E como é que Davi estava dizendo, habitarei na casa do Senhor por longos tempos? Ele estava se referindo a templos. Nunca foi. Quando Davi falava a casa do Senhor, ele se referia a Jerusalém. Entendeu? Jerusalém. Essa era chamada de casa do Senhor, como ele diz lá no Salmo 122 também. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se não existia o templo ainda, como era a casa do Senhor que ele estava indo? Que era o templo de Salomão. Se Salomão só constrói o templo depois que o pai morre e que ele passa a reinar no lugar do pai, aí que ele constrói o templo. E como é que Davi ia num templo que ainda não era construído? Então quando ele fala no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, não era o templo de Salomão porque não era construído, mas era a cidade de Yahushalaim. Ok? Então é isso. Então, por isso que está escrito aqui em Mateus 23, versículo 13, e até o 14 é onde eu li. Yahushua falando para os escribas e fariseus que eram daquela época e que permanecem ainda os escribas e fariseus nos dias de hoje. Porque se você ler aqui o capítulo 23 de Mateus, você vai ver claramente ele dizendo: a ninguém na terra chamei de pai, que em algumas denominações chama de padre, não chamei de mestre, que nas religiões, principalmente na judaica, chama de rabi ou rabino. A ninguém na terra chama de mestre, a ninguém na terra chama de vosso pai, porque todos vocês são irmãos, iguais um ao outro. Há um só mestre, a saber, Yahushua, Melquisedeque, que a Bíblia chama de Cristo. E há um só pai, que a Bíblia chama de Deus, mas que é Yahu. Ele sim é o nosso pai. Só a ele devemos chamar de nosso pai, ok, amados? Então esta é a palavra.